Fazê-lo envolve respeitar e ser leal a alguém e a algo. Né? A gente tem, por incrível que pareça, o exemplo mais prático de fidelidade que todo mundo conhece hoje no futebol. Né? A gente não vê um Colorado torcendo pelo Grêmio e um gremista torcendo pelo Inter, porque eles são fiéis aos seus times. Acho que talvez seja o único exemplo prático no Brasil onde a fidelidade é levada muito a sério hoje no futebol. Diferente de toda a torrente que vive o mundo aí fora, nós como cristãos somos desafiados pela palavra de Deus a sermos fiéis em nosso relacionamento com Ele, a termos fidelidade para com Deus. Desde o princípio, lá de Gênesis, Adão e Eva, o desafio era de serem fiéis e obedientes a Deus, e isso segue ao decorrer de todo o trato de Deus com o seu povo e com as pessoas que Ele chama para se relacionarem consigo. Tendo em vista, então, pessoal, essa necessidade que a gente tem de ser fiel a Deus, eu gostaria que a gente observasse um trecho que está lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo. Então já pode ir chegando lá na sua Bíblia, 2 Timóteo. Enquanto você vai indo até lá, eu queria só dar um pouquinho do contexto no qual essa carta foi escrita. Mais ou menos ali, 67 depois de Cristo, ela tem um propósito central, principal: encorajar Timóteo diante das dificuldades que ele estava vivendo. Timóteo, nos padrões da época, era considerado um cara novo, por mais que ele fosse um quarentão, né? Estava na minha faixa etária, mas diante de uma sociedade grego-judaica, um cara com 40 anos era um homem de 19 hoje, se a gente for fazer um paralelo. Né? Então, a ideia da carta era Paulo estar encorajando Timóteo diante das dificuldades que ele pudesse vir a passar, pedindo para que Timóteo desse um jeito, pudesse estar junto de Paulo, porque ele estava perto de sua morte, e também no intuito de deixar um bom testemunho do apóstolo Paulo para com Timóteo, no propósito de promover a lealdade desse a Jesus. Se a gente tivesse que resumir, então, a gente poderia dizer que o propósito central que motiva Paulo a escrever essa carta a Timóteo é porque ele assumisse sua parte no ministério, suportando as provações que ele ia ter pela frente, sendo perseverante, sendo fiel e mantendo a pureza diante das crescentes heresias, distorções, etc., que ele ia ver e encontrar pela frente. Porque lá naquele tempo isso já estava se tornando algo muito comum. Então, com isso em mente, pessoal, vamos abrir aqui 2 Timóteo capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 até 8. E com base nesse trecho, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode cumprir o chamado de ser fiel para com Deus na nossa vida. Certo? Então, o verso 1 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Vamos orar, pessoal? Deus amado, somos muito gratos porque a Tua palavra é extremamente pertinente e serve para que tenhamos direção, para que sabemos qual é a Tua vontade acerca de nossas vidas e para estar de forma positiva, Deus, instigando o nosso coração a mudar de maneira que Te agrade. Trabalhe, Senhor, no nosso íntimo, nesse momento que juntos estamos aqui como comunidade, tentando entender o que o Senhor tem a nos desafiar com as Escrituras,
e que possamos, Deus, buscar ter uma postura humilde, obediente diante de Ti, permitindo que o Senhor haja o que for necessário para que sejamos instrumentos de acordo com a Tua vontade, dispostos em Tuas mãos. Abençoe esse nosso tempo juntos como igreja e que possamos estar entendendo o que o Senhor tem nos trazido. É isso que te pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, eu acho que a primeira coisa que a gente pode observar muito clara nesse trecho está ali nos primeiros 4 versículos, onde a gente vê Paulo sendo bem enfático e muito transparente no que diz respeito à ideia de que proclamar o Evangelho é parte de um viver fiel a Cristo. A gente não pode desvencilhar as duas coisas. Não conseguimos ser fiéis a Cristo e ao Reino se não nos mantermos compromissados com a ideia de que devemos proclamar a mensagem do Evangelho do Senhor através das nossas vidas. A gente pode observar que Paulo vai estar começando o final dessa carta de 2 Timóteo, capítulo 4, o último, com uma espécie de alerta, de instrução a esse jovem que é seu discípulo. Ele vai estar orientando Timóteo a pregar o Evangelho, a estar preparado a todo tempo para proclamar a mensagem desse Evangelho de forma competente e constante diante de qualquer público. Inclusive, vocês podem notar que Paulo acaba sendo bem enfático no que diz respeito a essa responsabilidade de viver e pregar o Evangelho. Porque ele vai trazer à tona a ideia de que ia se tornar cada vez mais desafiadora essa postura de viver como ministro do Evangelho de Cristo. Ele vai falar que cada vez mais a arrogância e o egoísmo humano, que simplesmente preferem fazer a sua vontade, ou que parece mais agradável a si mesmo, ao invés do que é correto, ou do que é certo diante dos olhos de Deus, ia vir mais no centro, dando inclusive mais valor ao próprio mito, ao invés da verdade exposta no Evangelho de Jesus. Vocês veem que no versículo 4 ele conclui fazendo essa ressalva aí para Timóteo. Paulo até aqui basicamente vai estar incentivando o jovem Timóteo a de forma diligente proclamar a mensagem de Cristo. A proposta que ele faz é que só poderia ser pregado esse Evangelho através de uma vida que fosse coerente com ele. Paulo vai estar dizendo que Timóteo deveria assumir uma responsabilidade similar à que ele havia vivido até ali no que diz respeito ao comprometimento com a verdade, ao comprometimento com a mensagem de Cristo através de atitudes, através de palavras, através de relações e através de disposição. Quando a gente olha para a vida do apóstolo, a gente enxerga todas essas características no mais alto nível. A gente vê que Paulo conhecia muito bem as Escrituras, extremamente bem, a ponto de discutir com fariseus, a ponto de pregar diante dos gentios que entendiam de filosofia de forma muito profunda. A gente nota isso na passagem dele por Corinto, quando ele se aproveita da própria cultura como ensejo para estar falando do Cristo que havia transformado a sua vida, o qual eles também tinham anseio. Da mesma forma, quando ele vai às sinagogas judaicas para falar do Cristo, do Messias, para aqueles judeus muito letrados na lei, que conheciam com afinco o Pentateuco do Antigo Testamento. Paulo vai estar dizendo que o desafio de Timóteo deveria seguir sendo o mesmo, deveria estar pronto e manter-se pronto para aproveitar as oportunidades, dando a dica para ele de que ele seria levado mais a sério se sua vida condizesse com a mensagem que ele pregava. A proclamação do Evangelho ela deveria acontecer de forma constante e competente, mesmo diante de uma realidade que viria a ser cada vez mais hostil. Hoje a gente segue experimentando disso aí fora. Eu pelo menos tenho a oportunidade de testemunhar de Jesus para muitos jovens que não conhecem a Cristo, e o padrão de relacionamento com esses jovens costuma ser primeiro mesmo. Primeiro eles pedem por que eu faço parte e frequento de forma tão intensa na comunidade, na igreja, porque eles não entendem. Aí explicando
explicando isso, quase sempre que eu escuto em seguida é que eu estou viajando, perdendo tempo. E que eu tenho que ser um pouco lúdico para acreditar que isso vale a pena ou faz diferença. Só que o tempo passa, e as dificuldades vêm, e as provas da vida natural surgem, tanto para mim quanto para eles. E geralmente é nesse ponto que a culpa começa a surgir na minha vida. Porque eu não sou de ferro, gente. Assim como vocês, eu passo por coisas tristes, eu passo por dificuldades, eu passo por problemas, eles também. A diferença é que em Jesus eu sigo tendo pleno conforto, eu sigo tendo plena esperança, assim como qualquer pessoa que faz parte do reino de Deus. E o relacionamento íntimo, profundo e comprometido com Cristo, ele supera, às vezes, o preconceito que as pessoas têm com a palavra ou com o próprio Jesus. Então, eu creio que Paulo incentiva Timóteo a usar a fidelidade como instrumento nesse desafio que ele está fazendo aqui. Porque, independente de qual fosse a coceira nos ouvidos que estivesse tirando aquelas pessoas de estar ouvindo a mensagem do Evangelho, em algum momento, se elas parassem para prestar atenção e olhassem porque ele estava ali, dedicado pregando, elas iriam talvez ser tocadas por Deus nessa mensagem. E aí, pessoal, vem o nosso ajuste de expectativa. Às vezes a gente busca ser fiel esperando retorno. Às vezes a gente busca uma relação de fidelidade com algumas coisas porque a gente espera ser beneficiado. Mas fidelidade é acerca do nosso compromisso para com algo. Vocês lembram do significado da palavra? A gente ser fiel acerca do nosso relacionamento com Cristo, a gente ser fiel a Cristo, não deve ser baseado em expectativas de algum tipo de retorno. Pelo contrário, deve ser baseado em obediência, em submissão, em saber que somos fiéis a Cristo porque Ele é o dono do nosso coração. Porque Ele é quem transformou a nossa dinâmica de vida e faz as coisas poderem ser diferentes. Aí sim, aí a gente entende que a obra é de Deus e que nós somos os instrumentos na prateleira prontos a serem usados quando Ele bem entender. E vamos buscar estar aptos da melhor forma possível, dentro e fora de tempo. A mensagem do Evangelho tem que fazer parte da nossa conduta, para que a gente então possa conseguir demonstrar com coerência a relação que a gente tem com Jesus diante das pessoas que fazem parte do que a gente vive. A gente não pode deixar de falar sobre a ideia de que um viver fiel não é um viver oculto. Aqui é outro conceito que se confunde muitas vezes. A fidelidade, ela acontece de forma pública. A gente não consegue ser fiel escondido. Quando a gente se identifica com algo e defender algo, em ter apreço, seja por uma pessoa, por uma relação, por uma instituição, por qualquer coisa banal, isso é público nas nossas vidas. A gente faz isso nas coisas mais simples possíveis. Por exemplo, o torcedor do Grêmio, quando o Grêmio ganha o Grenal, ele tira essa camiseta do Grêmio do guarda-roupa e sai na rua com ela. Se o Grêmio ganha o título, aí é uma semana usando a camiseta. Agora, por exemplo, esses tempos atrás, o Grêmio teve uma grande contratação. A notícia foi: os gremistas esgotaram as camisetas do Grêmio nos sites, nos lugares e tal, porque queriam demonstrar sua identidade com o público aquele movimento que estava acontecendo no público. A gente não é casado escondido. A gente usa uma aliança no dedo, a gente tem uma certidão de casamento, a gente anda de mão dadas com as nossas esposas, a gente demonstra publicamente que somos fiéis ao nosso cônjuge. A gente é fiel a valores. Se a gente é honesto, a gente espera que sejamos honestos na frente de todos e do menino também. A fidelidade que somos chamados a exercer com Cristo, ela deve ser pública, ela deve ser. A gente vai estar demonstrando a diferença que o nosso relacionamento com Deus faz diante dos homens. Do como a gente se porta, do que a gente fala, do quanto a Bíblia faz diferença nas nossas decisões, nas nossas escolhas, através daquilo que a gente vive.
tem que lembrar que, assim como Timóteo, nós somos chamados e desafiados por Jesus a demonstrar a relevância da mensagem do Evangelho, aquilo que a gente é, no meio de um mundo caído, no qual nós somos parte, mas graças a Jesus de forma diferente. A gente é chamado, pessoal, a demonstrar obediência, submissão ao Senhor, a palavra de Deus, através da nossa conduta, das nossas escolhas, a demonstrar atitudes alinhadas com Jesus diante dos nossos relacionamentos, dos nossos contatos. É aí que a fidelidade vai ser vista. É assim que a gente proclama o nosso relacionamento com Cristo. Paulo basicamente estava ensinando Timóteo a reproduzir isso, assim como ele estava vendo na vida do apóstolo. E ele sabiamente vai instruir o seu discípulo nesse sentido, porque ele sabia que muitas situações que viriam à frente iriam competir com a fidelidade de Timóteo no seu coração em relação ao destino da sua vida. Muitas vezes, nós ainda experimentamos a ideia de gastar mais tempo proclamando sobre inúmeras coisas e acabamos por nos desvencilhar ao falar e demonstrar o reino através da nossa atitude. Sendo que nós sabemos que deveríamos ser embaixadores do reino de Deus. É tanta coisa que tenta competir com esse compromisso do nosso coração, que volta e meia a gente acaba se perdendo e demonstrando N coisas, menos a Jesus. E aí eu acho muito legal a ilustração do embaixador e da embaixada, porque na prática, quando a gente olha a ideia de um embaixador e de uma embaixada, ele basicamente é um pouquinho daquele outro país no meio de uma nação diferente, né? Então, se tu vai chegar numa embaixada brasileira, em qualquer lugar do mundo, lá tu vai encontrar uma pessoa comprometida em demonstrar e viver o Brasil naquele pedaço. Inclusive, aquela pequena embaixada dentro de outro país, ela tem autonomia de legislar as leis do Brasil, não as daquele país. Ela funciona como um pequeno Brasil em outro lugar. Essa é a ideia. E o embaixador é o cara que está ali preocupado em propagar o Brasil em outro lugar onde ele está. A gente vê que ele não está nem um pouco interessado em assimilar as outras culturas, em misturar as outras culturas. Não. O papel dele é ser um pedacinho daquele país no meio de uma nação distante diferente. Nós, como cristãos, somos chamados a ser assim, no meio do mundo. Por mais que o mundo aí fora pregue valores totalmente contrários à palavra de Deus, viva totalmente alheio a Deus nas suas vidas, deixe Jesus totalmente à parte de suas escolhas. Nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa comunidade, somos chamados a ser diferentes. Para isso a gente precisa ser realmente fiel e comprometido com Cristo e o reino. Porque sem essa relação de fidelidade, não vai ser possível demonstrar um comprometimento verdadeiro dessa forma. Algumas perguntas que ficam para nós até essa parte, pessoal. Primeiro, nós temos demonstrado, através do nosso proclamar, um viver fiel a Cristo, indo além, nós temos nos preocupado em proclamar Cristo através daquilo que nós somos. E aí a gente usa todas as perguntas que a gente fez até agora para avaliar. O que a nossa identidade expressa? O que as nossas palavras expressam? O que o nosso padrão de vida expressa? E como a gente investe os nossos recursos tem expressado o quê? As nossas prioridades demonstram o quê? E como nós estamos e somos diante das pessoas que não conhecem a Cristo falam o quê? Uma identidade atrelada, laçada em Jesus, eu ter sido visto em minha vida ou não. Cristo usa exemplos muito duros para falar disso no próprio Evangelho. Lá em Mateus 12, verso 34, Jesus vai estar falando que uma árvore boa dá bons frutos. E vai falar também que a boca fala do que o coração está cheio. A gente não tem como desvencilhar as coisas no que diz respeito a tanto Cristo e Cristo que você não pessoal. Se o nosso coração está cheio de Cristo, é fiel a Cristo, comprometido com Cristo, naturalmente não vai acabar demonstrando Cristo. E os frutos
serão alinhados. Claro, pessoal, tem sim muita coisa a ser trabalhada dentro de nós e a gente tem que ter consciência disso. Eu não estou pregando aqui um legalismo, né, que a gente tem que sair exigindo alto padrão uns da vida dos outros. O que eu estou dizendo aqui é que a partir do momento que a gente conhece Jesus, ele começa uma boa obra na nossa vida, na qual ele mesmo afirma que vai terminar. E ela vai progredir nessa vida. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu passei graciosamente, por causa dele, a ter coisas transformadas no meu coração. Ainda tem muita coisa no meu vida. Mas eu vejo que cada dia Jesus colocou um tijolo a mais na casinha que eu sou. E ele tem consertado o reboco quebrado, porta que não fechava, janela que não abria. Ele está fazendo as coisas. E pela graça dele eu tenho visto isso acontecer. Eu espero não atrapalhar o que ele tem feito na minha vida. Essa é a relação de fidelidade que a gente tem que viver com Cristo no dia a dia. Buscar ser disposto ao que ele faz, não empecilho para ele. Mas o trecho avança, pessoal. E na segunda parte, Paulo vai fazer uma relação bem interessante. Ele vai estar comparando uma vida que é fiel e comprometida com o reino, a questão de suportar o combate. E ele vai dar também dando uma dica muito interessante sobre como é possível suportar esse combate. Não esquecer do prêmio da coroa que Cristo vai dar a cada um que amou ele no final. Paulo vai estar falando sobre essa questão nos versos de 5 até 8. Ele vai seguir com as suas orientações para Timóteo ali, e a primeira orientação que ele faz eu acho extremamente interessante. Ele vai incentivar o seu jovem discípulo a ser sóbrio em tudo o que fizer. Depois ele vai dizer para suportar os sofrimentos, fazer a obra de evangelista e cumprir plenamente o seu ministério. Eu acho extremamente pontual esse chamado que Paulo faz a Timóteo no que diz respeito à sobriedade. É como se Paulo estivesse incentivando Timóteo a não viajar quando as coisas ficassem difíceis, sabe? A não querer ficar inventando a roda, ou a querer ficar achando desculpas, ou a querer ficar achando pretextos para viver ali as dificuldades, ou até mesmo tentar fugir delas. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, quando as coisas se tornarem difíceis, não torça as coisas, não invente desculpas, não se iluda, não arranje pretextos, seja sóbrio. A gente tem um claro padrão, pessoal, a ser obedecido através das nossas vidas aqui. Parte da nossa luta, parte do nosso combate, no que diz respeito a ser chamado a viver fidelidade, é vivermos um compromisso sóbrio com a palavra de Deus. É olharmos para ela e entender que Deus fala que muitas vezes a gente vai passar por provações. E elas são uma oportunidade para que a nossa fé amadureça. Deus muitas vezes vai permitir que a gente passe por dificuldades. E aí a gente olha o testemunho de pessoas que passaram por dificuldades na palavra, e a gente vê que quando eles passaram por dificuldades, glórias foram dadas a Deus. Deus fez milagres, o Senhor sustentou, a mão de Deus operou, a mão de Deus livrou. As dificuldades, elas foram parte da vida, e são parte da vida de muitos cristãos. A diferença é que todos aqueles que, comprometidos com Cristo, comprometidos com o reino, encararam as dificuldades de forma sóbria, viram a ação de Deus. Às vezes a ação de Deus foi bem diferente da vontade humana, mas Deus não deixou de agir e fazer sua vontade. Parte do nosso chamado à fidelidade é a gente viver dentro desse padrão que é expresso por Jesus, com o propósito de que o reino de Deus cresça e ele seja glorificado. A gente viu o próprio Jesus passar por dificuldades quando esteve aqui e viveu conosco. Quem somos nós para não tentar imitar o nosso mestre diante das oportunidades que a gente tem? Para a gente manter essa sobriedade, pessoal, permanecendo fiéis, a gente vai precisar encarar os sofrimentos como algo que Deus permite
para que a nossa fé seja apagada. Para que a gente entenda que, independente do que acontece aí fora, a gente não deve negligenciar o nosso chamado de pregar o Evangelho. Às vezes é isso que justamente vai estar fazendo a diferença. Por que o fulano encontra alegria vivendo uma vida tão difícil? Por que a ciclana tem esperança em meio a uma vida que é amarga? Como as pessoas conseguem ter força para levantar das suas camas na situação que elas estão? É porque elas conhecem Jesus, é porque elas se relacionam com Ele, é porque Ele traz sustento sobre o que elas são. Timóteo, ao ler isso, ele provavelmente deveria estar fazendo a mesma pergunta que eu me fiz quando li esse trecho, que provavelmente deve estar pingando na cabeça de vocês aí agora. Como é que eu vou conseguir viver esse padrão e fazer tudo isso, Paulo? Como isso é possível? Certamente eu pensei isso num tom irônico e indicado. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Você sofre mesmo em meio a todas as dificuldades que às vezes a vida tem. Mas Paulo não deixou Timóteo órfão de explicação, certamente inspirado por Deus ali, em relação a como ele deveria motivar o seu discípulo a suportar o bom combate. Ele testemunha para Timóteo, mesmo estando próximo da sua morte, que ele sabia que tinha conseguido ser fiel, combatido o bom combate, e que ao final desse processo ele ia receber a coroa da justiça que o próprio Senhor iria lhe entregar. E aí Paulo deixa uma mensagem muito esperançosa aqui. Depois da vírgula ele vai dizer: assim como entregará a todos que amam a sua vida. Isso não era benefício exclusivo de Paulo, mas é uma mensagem esperançosa que ele deixa para todo cristão que se preocupa em ter um relacionamento fiel com Jesus acima das circunstâncias. Ele está dizendo: ó Timóteo, mesmo que eu esteja aqui no final da vida, em um cárcere romano, próximo a ser entregue como uma oferta de bebida derramada, acabando de forma muito mais indigna do que poderia ter sido, afinal de contas eu tinha currículo para isso, certamente. Eu olho para trás e vejo que combati o bom combate, que guardei a fé que eu tenho no Senhor Jesus, e de que Ele mesmo vai entregar a sua justa coroa para mim, assim como Ele vai fazer para todos os que amam a sua vida e combatem em favor de servir assim como Paulo demonstra que esse suportar foi possível, sim, porque Deus capacitou ele, com certeza. Também porque ele sabia da relação de fidelidade que ele tinha para com Cristo. E sabendo do quanto Cristo era fiel, ele sabia que Jesus não ia deixar de fazer sua parte. É parte de viver fiel a Cristo, pessoal. A gente aprender a suportar as dificuldades sem esquecer dessa coroa que o próprio Cristo há de nos entregar no final. Isso para nós é motivação suficiente para ter esperança, mesmo em tempos tão difíceis. Porque a gente pode olhar para essa vida que a gente vive aqui, finita, extremamente limitada, e saber que ela é uma gota perto do mar que vai ser a eternidade com Jesus. Se tu já te alegrou em algum momento nessa vida aqui, com certeza tu já te alegrou, porque a gente às vezes tem experiências boas também, essa alegria, ela não é 0,00001% da verdadeira alegria que a gente vai experimentar no reino de Deus e de Cristo. Da mesma forma, conforto, consolo, segurança e eternidade ao lado de Deus. A gente tem que lembrar mais disso. Porque todo dia a gente é bombardeado com desesperança. A gente é bombardeado com motivos para nos manter desanimados, para esquecer da esperança que a gente pode ter graças a Cristo, para não lembrar da graça que Jesus nos oferece, da misericórdia que nos oferece e da sua vida que é iminente. Isso sim deve ser algo que deve ficar cada vez mais presente na nossa mente, a ponto de que a gente consiga ter essa postura de suportar as provas
sendo fiéis, esperançosos de que Cristo logo volta para nos viver com Ele. Então, só para a gente fixar bem, pessoal, em base em 2 Timóteo 4, 1 a 8, a gente falou hoje sobre o que é parte de um viver fiel a Cristo. A gente viu que proclamar Cristo através das nossas vidas é parte de um viver fiel a Ele. A gente viu também que suportar as dificuldades, lembrando, almejando o reino de Deus, lembrando que Ele há de vir, também é parte de um viver fiel a Jesus, que expressa compromisso com Ele. A gente viu isso de forma muito clara, através das instruções e através do testemunho que Paulo faz a Timóteo no final dessa segunda carta. Qual que é o impacto prático que esse trecho tem que ter nas nossas vidas? Acho que a primeira coisa que eu me comprometi de lembrar diariamente depois de ler esse trecho é buscar não esquecer que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Cristo prometeu que vai voltar para levar a sua igreja. Essa volta iminente pode ser a qualquer momento. A gente lembra, a gente canta que Jesus não mente, que Jesus não falha, que Deus é perfeito, que Ele é grandioso, poderoso, glorioso. E através da sua palavra, Ele nos atesta de que Ele vai voltar, de que nós vamos passar a eternidade com Ele a partir do momento que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a gente tem que lembrar disso diariamente. Devemos sim, sabendo dessas coisas, estar preparados a todo instante para pregar o Evangelho. Seja no nosso trabalho, na fila do pão, na situação ruim que a gente passa ao longo das nossas semanas, a gente tem que estar preparado para testemunhar. Essa semana foi bem engraçada, porque eu comentei com vocês alguns dias atrás, eu tive um acidente de trânsito, eu bati o carro. E aí o seguro do carro da pessoa que estava envolvida no acidente comigo sacaneou a pessoa da pior forma possível. Não ajudou ela a pegar a reserva, demorou para consertar o carro dela. E durante todo esse tempo que a gente estava conversando, ela falava, ó, ainda não consegui tirar o carro, o seguro ainda não foi acionado e tal. Sempre que eu pude, eu estava ali tirando tempo para tentar ajudar ela. Seja conversar com o corretor, falar com o seguro dela, perguntar como é que estavam as coisas e tudo mais. E no final da situação toda, quando eu vi, eu estava lá na chatação com a mulher, falando lá com os caras, tentando ajudar ela e tudo mais. E aí, no meio da minha indignação, eu estava pensando, mas olha só quanto tempo essa história aqui está me fazendo perder, né? Eu estava ficando meio indignado, porque muita coisa. E aí, quando estava tudo terminando, estava tudo concluído quase, ela disse assim, eu confesso para ti que eu estou até um pouco impressionado, porque todas as vezes que eu te procurei, tu não me negou a resposta. Ou tu tirou um tempo para vir aqui comigo, tal. Ou tu estava disposto a, pelo menos, ouvir que eu estava chateado com o meu seguro. Então. Aí o Espírito Santo me deu uma pedalada. Ele fala para ela que está contigo. Diz para ela que é por causa de Jesus. E aí eu falei para ela, eu disse, ó, isso aí não é habilidade minha. Não é porque eu sou um cara legal, não é porque eu sou gente boa. Eu acredito em Jesus e na palavra de Deus. E a Bíblia me ensina que eu nunca posso desejar para uma pessoa fazer com uma pessoa algo que eu não gostaria que fizesse comigo. E é por isso que toda vez que a senhora conversa comigo, que a senhora me pede ajuda e tal, eu tento dar uma força. Porque eu, no lugar da senhora, não ia ficar legal se a pessoa me deixasse de lado. E aí, tipo, ela ficou bem interessada em aprender Cristo, Evangelho e tudo mais, Então, a gente tem que, às vezes, aproveitar essas oportunidades que para nós elas são até meio pesadas, sabe? Mas Cristo faz diferença nas nossas vidas. A gente pode fazer diferença na vida das pessoas de fora, por conhecer Ele. E se a gente andar dentro e conectado com Jesus, pessoal, essas oportunidades elas brotam. É uma oportunidade que a gente teria de chegar no trânsito, ajudar alguém a atravessar a rua, é conversar com um mendigo, mesmo que tu não vai dar dinheiro para ele, mas para conversa com ele, escuta o que ele está dizendo. Explica que tu não vai dar dinheiro, mas que tu está interessado em dificuldades, se tem alguma outra coisa que possa ser feita,
Veste tempo na vida do teu próximo. Seja o bom perfume de Cristo na vida daqueles que estão ao seu redor, esteja preparado para isso. O Evangelho transpira dessas coisas. A gente não pode negligenciá-las. Da mesma forma que a gente tem que estar pronto para repreender quando necessário. Que a gente tem que estar pronto para corrigir quando for necessário. Para exortar com toda a paciência, baseado nas Escrituras, quando a gente tiver a oportunidade. O texto nos fala isso. A gente tem que lembrar que os tempos vão ser cada vez mais difíceis no que se diz respeito a anunciar o Evangelho. Mas para nós isso não deve ser motivo de desânimo. Pelo contrário, deve ser um incentivo à fidelidade e a também preparar. As coisas vão ser difíceis, as pessoas vão estar cada vez mais fechadas para Jesus. Tudo bem, esse é o problema deles. O meu desafio aqui é estar pronto para transbordar Jesus quando tiver chance. Se a pessoa não quiser ouvir, se ela não estiver interessada, aí o Espírito é que começa. Deus é quem vai fazer a obra. Da minha parte, eu quero ser fiel, eu quero obedecer. Eu quero ser diferente da vida cristã, não é? A gente é chamado a, em um mundo tão complicado, viver um cristianismo que é sóbrio, que responde com base na palavra de forma simples, sem frio. Ah, por que tu não faz isso? Porque eu sou cristão, a palavra de Deus diz isso. Ah, mas aí você vai deixar de ter vantagem, está perdendo lá. Tudo bem, faz parte. Eu escolhi por isso também. Sofrimentos, para nós, eles não são motivos para que a gente deixe de pregar o Evangelho. São oportunidades para a gente demonstrar fidelidade a Deus, mesmo diante das nossas mazelas. E por fim, a gente tem toda a motivação necessária, independente das circunstâncias, porque o próprio Cristo vai dar a sua coroa de justiça para aqueles que amam. O texto é bem claro nisso. Uma aplicação bem prática para a gente encerrar essa noite juntos, pessoal. Investe um tempo essa semana na sua vida, investindo no que diz respeito a ser fiel a Deus. Olha para essas coisas que a gente vê Paulo incentivando Timóteo a avaliar e a exercer. Olha para a tua vida e avalia alguma área que talvez precise ser transformada por Cristo. Conversa com cristãos maduros sobre essa questão. Não pense que eu agi sozinho nessa situação da mulher da batida do carro. Eu pedi conselho com alguns cristãos mais maduros que eu. Até onde tu acha que eu devo ir? O que tu acha que eu devo fazer? É errado? E etc, etc. E às vezes, quando a gente está meio atordoado com as coisas da vida, Deus, através do seu Espírito, que habita nos nossos irmãos, nos ajuda a voltar para a sobriedade. Entender qual que é o padrão dele em nós. Depois de conversar com cristãos maduros sobre essas questões que talvez tenham atrapalhado o que diz respeito a ser fiel no teu relacionamento com Jesus, procure que a Bíblia traz sobre o assunto. Ainda leia essas duas partes, o que as Escrituras trazem, que elas nos dão segurança. Ora, peça a Jesus que através do seu Espírito Santo transforme essa parte do seu coração, para que você possa ter um relacionamento cada vez mais íntimo e fiel com Ele, que expresse essa fidelidade que é Ele que sustenta, inclusive. Certo, pessoal? Então, que a gente possa investir essa semana nos autoavaliando, à luz das Escrituras, sendo trabalhados com o Espírito Santo que habita em nós, na vida dos nossos irmãos, para estar buscando ser o máximo possível fiel a Cristo na prática das nossas vidas. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Se a gente olha para fora e vê um mundo que é tão infiel com todas as coisas, desde as próprias relações humanas até as relações com as coisas, com as instituições, Pai, e vai se tornando superficial e leviano por causa de tudo isso. O Senhor nos dá a oportunidade de viver um relacionamento íntimo e profundo contigo. O Senhor nos chama a ser fiéis a Ti. Nos ajuda a estar muito atentos para estar buscando esse compromisso que diz respeito a Te obedecer com aquilo que a gente é, a Te demonstrar com o que somos e a testemunhar acerca de Ti através das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter a maturidade necessária
para ter essas atitudes diante de todos. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua Palavra de forma cada vez mais íntima e profunda, para que a gente consiga expressar dela. E nos ajuda, Senhor, a confiar na Tua soberania, no Teu cuidado, a dependermos de Ti, Senhor, sabendo que é Tu quem faz todas as coisas. E nós temos o privilégio de ser instrumentos nas Tuas mãos. O Senhor conhece qual é o desafio que cada um dos nossos irmãos aqui tem. E eu te peço que, através do Teu Espírito, o Senhor possa seguir fazendo a Tua boa obra na vida de cada um de nós. Cuida dessa comunidade, que ela possa te transparecer na sua essência, Deus, nos relacionamentos e através do que a gente vive como igreja. É isso que a gente pede e agradece. Em Teu nome, Jesus. Amém.